Elani, antes de propor o tema de hoje, deixa eu te perguntar: você é o tipo de pessoa que expõe os seus sentimentos ou você prefere guardá-los? Você não faz isso em público? Olha, tem situações que não dá para a gente colocar na mesa naquele momento, mas geralmente a minha cara já vai mostrar que as coisas não estão nem um pouco me agradando. Então eu não sou aquela pessoa mascarada, eu sempre fui muito sincera, principalmente com o que eu sinto. Então é até boca aberta demais, porque eu não guardo. E eu falo, quando eu tenho alguma indignação, quem me conhece sabe que eu não vou segurar e não vou fazer cara de paisagem. Realmente eu resolvo a questão. Perfeito, bom saber disso. É o seguinte: ontem eu ouvi um longo depoimento de um profissional ligado à área da saúde mental. E ele deu vários exemplos de atletas que têm essa superação exatamente porque, de tanto saber controlar a sua mente, às vezes eles até expõem sinais de braveza e até choram. E ele deu um exemplo que me parece interessante de passar. Recentemente, o Cristiano Ronaldo, para ele, o maior exemplo de um atleta de altíssimo rendimento, já está bilionário, não teria por que chorar porque perdeu um pênalti numa competição. Mas ele chorou, ele estava defendendo a seleção de Portugal. Mas aí aconteceu o seguinte: ele chorou porque ele errou um pênalti, e aí teve que bater novamente uma sequência de pênaltis. Sua equipe teve que bater novamente. E ao contrário dele se esconder do erro, ele pegou a bola e foi o primeiro a bater o pênalti e converteu para o seu país. Ou seja, segundo esse profissional, o choro e uma certa raiva que ele sentiu ao ter errado aquele pênalti foi fundamental para a construção de um pensamento de vitória que viria passar na sua cabeça depois. Isso pode realmente acontecer, ou seja, você pega de um fracasso, de uma profunda tristeza, você torna isso combustível para você se regenerar, para você se recuperar e vencer novamente? Sim, o choro, ele é essa explosão do sentimento mesmo e você dá evasão a isso. Então, não é um sinal de fraqueza. Ali ele está regulando a sua emoção. E se eu guardo aquilo ali, é pior. É como se eu estivesse retendo ali aquela sensação, aquele sentimento que eu não estou digerindo. Eu estou tentando esconder, eu estou travando o meu corpo. É a mesma coisa de segurar um espirro. Você consegue segurar um espirro? Isso faz mal. E o choro também. Ele vem com uma sensação de que ele precisa extravasar. Então ele precisa deixar essa água fluir, essas lágrimas escorrerem, porque ali eu estou limpando, eu tô diminuindo todo aquele excesso emocional na minha corrente sanguínea, aquele cortisol, aquela adrenalina. Então ali eu estou me autorregulando. O choro nada mais é que isso, uma autorregulação emocional. Só que a gente cresceu ouvindo, Roberto, que quem chora é fraco, ou então engole esse choro, fica quieto. Então, isso sim é traumático, principalmente para uma criança, engolir o choro. Então, muitos adultos hoje engolem o choro ou não chora e adoece essas águas que não possam ser liberadas, essa emoção que ela não é transbordada, ela vai deixando um corpo rígido, um corpo tenso, ele vai aumentando as suas dores físicas e emocionais. Então, ali no caso do Cristiano Ronaldo, ele dá evasão a isso, ele deixa isso fluir. E você pode ver que isso vira um combustível de foguete para ele. Isso não é sinônimo de fracasso. Isso é como assim, agora eu tenho mais uma chance. Vamos lá, já me recuperei. Já chorei, já respirei, agora eu tô novo. Na verdade é isso. É aquele vulcão em erupção que extravasou e agora eu tô regulado na minha emoção e vou recomeçar, porque para ele o futebol é algo que ele colocou na vida que ele tem que ser o melhor e ponto final. Ali tem uma história toda de pai, tem uma história por trás disso aí também que ele quis provar o pai dele e tudo mais, né? Então é muito sentimental o futebol para ele. Então nesse momento chorar para ele foi um combustível para que ele não se deixasse vencer por aquele fracasso. Ali o choro é assim, vai que você consegue. Ele estava se referindo também, minha querida Leilani, ao fato de muitos atletas nessas Olimpíadas não terem alcançado suas marcas, né? Aliás, tivemos poucas quebras de recordes olímpicos, né? Quebra de recordes mundiais, sim, mas olímpicos não. E ele disse o seguinte: olha, as pessoas costumam observar
o treinamento muscular, né? Obviamente do corpo, mas existe, e nesse ponto eu me lembrei muito de você, a musculatura emocional também pode ser treinada, e esses atletas treinam o que ele definiu como musculatura cerebral. Eu falo muito isso. Para você ter essa postura de enfrentamento, principalmente nos esportes, você tem que ter dois tipos de treino: a musculatura emocional e a musculatura física. Primeiro, que uma mente forte não habita um corpo fraco. Então, e um corpo forte precisa de uma mente muito forte também, para que você possa tomar decisões e para que você tenha uma gestão das suas emoções para colocar aquele corpo em movimento e bater recordes. Porque chega um momento, Roberto, que você vai concordar comigo, não tem mais o que fazer com aquele corpo. É milésimo de segundo, é aquela coisa que recorde que eu tenho que quebrar, porque já se torna uma coisa sobre-humana ali, né? Porque é uma coisa assim, já atingiu essa marca, o que que eu preciso fazer mais? Então chega um momento que a parte física, eu já fiz o meu melhor. E eu tô envelhecendo, então já usei todos os tipos de anabolizantes, ou então já fiz todo tipo de treinamento, já estimulei o meu físico. Mas o que que tá faltando? Qual é o elemento agora que vai fazer com que eu consiga avançar? É o mental, porque é tudo aquilo que a gente pensa vai gerar uma resposta. Então, vai me dar um comportamento final. Então, se eu não tenho essa gestão da minha emoção, vai comprometer o meu físico, porque é no meu cérebro, é na minha mente, nos meus pensamentos, que eu vou liberar os hormônios que vão me ajudar ou vão me atrapalhar numa questão ali de bater um recorde ou não. Então, mais uma vez, eu reforço o quanto a gente tem que estar com a mente saudável, porque a mente, quando adoece, todo o nosso sistema enfraquece. Por isso que eu bato muito também na tecla, né? Toda pessoa que vai voltar a praticar atividade física precisa ter o acompanhamento de um profissional pelo seguinte, Leilani, nós estamos falando de esporte de alto rendimento, mas digamos que uma pessoa queira voltar a praticar atividade física, ela vai numa academia, e se você não tem um acompanhamento de um profissional, você vai fazer aquela rotina chata de fazer as mesmas repetições sempre, os mesmos exercícios, isso torna-se, ou seja, você não vai ter essa sensação que você pode alcançar mais. É claro que mais dentro de um contexto mesmo de aperfeiçoamento físico, né? Isso pode acontecer no dia a dia aí das academias, Elane, ou seja, a pessoa ela quer um pouquinho mais, mas ela deve ter essa orientação para também não se frustrar de não conseguir. Um pouquinho mais, Roberto, vai do profissional também, né? De você criar um ambiente motivador também para o teu aluno. Alunos que treinam comigo geralmente ficam mais de 10 anos comigo. Então, se eu não fosse uma professora que fosse motivacional também, fica muito chato tudo isso. Então, eu tenho que criar um ambiente agradável, motivacional e também efetivo ao treinamento físico. Então, eu tento ser muito variada nos estímulos para que eu possa explorar aquele corpo ao máximo. Então, o meu repertório cognitivo, funcional, emocional sempre foi muito alto. E porque eu gosto de trabalhar o comportamento. Eu não sou só uma profissional para puxar ferro ou fazer o pilates ou ensinar algum exercício. Não. Eu tenho que dar movimento à vida dele. É muito mais é mais comprometimento ainda. Eu entrego muito mais do que um exercício físico. Eu tenho que fazer com que ele sinta aquilo. Então é sempre uma resposta de dor que ele me traz e uma solução que eu apresento. E essa solução ele vai levar para a vida dele. Então é uma percepção diferente de uma profissional que não aborda só o treinamento físico, mas também o treinamento emocional, comportamental, e isso se estende para a semana, para a vida, para a tomada de decisão dessa pessoa. Então, isso é impossível se tornar uma coisa chata e uma coisa, tipo assim, monótona, porque nenhum treinamento é igual ao outro. A partir do momento que eu olho para o ser humano como um ser humano integrado no corpo e na mente, eu não fico fazendo mesociclo, ou macrociclo, porque isso é coisa de atleta. Eu treino pessoas para a vida. Eu treino as pessoas para ficarem bem, para trabalhar, para exercer as suas atividades funcionais, para cuidar de uma casa, para cuidar de um bebê, para cuidar da família. Agora, eu não treino pessoas para que ela não consiga nem levantar da cadeira.
sendo que ele precisa estar numa reunião, ele precisa estar dirigindo, ele precisa estar em movimento, então ele tem uma vida laboral, profissional, familiar. Então, o meu treinamento não é pautado em planilhas, nada disso. Eu tenho que receber aquele indivíduo na sua dor e resolver o problema dele para que ele esteja bem naquela semana. O exercício ele tem que ser um facilitador da minha vida, não um problema, porque ele não é um atleta, ele é uma pessoa comum, ele é um homem comum com várias tarefas, uma mulher comum que precisa desempenhar várias tarefas e eu tenho que facilitar todo esse trâmite no dia dela e não ser um problema, eu tenho que ser a solução para a vida dela. Ou seja, nada de pegar aquela tradicional papeleta da academia, passar os Não. exercícios e ir embora, né? Não, porque eu sou uma personal trainer, eu sou uma educadora física e comportamental. E se eu me restringir só ao treinamento físico, eu não Sim. estou dando a esse indivíduo uma opção maior, que é de estar bem após a academia, não simplesmente ali naquela 1 hora de treinamento. Porque eu posso querer mostrar, ó, vou mostrar, eu vou ferrar essa pessoa, ela vai sair daqui com as coxas bamba, ela não vai nem andar amanhã. Isso é bom? Eu não acho isso bom. É. Eu não quero um treinamento físico que amanhã eu estou incapaz de cuidar de um filho, incapaz de subir uma escada, incapaz de dirigir, porque eu estou toda inflamada, porque foi dado um excesso de estímulo que isso está me fazendo mal e prejudicando a minha semana. Eu tenho que tomar Dorflex, eu tenho que cancelar algumas coisas, eu não consigo andar. Então, isso para mim não é um bom profissional. Então, eu avalio um bom profissional, aquele que sabe estimular, sabe motivar esse aluno está há mais de anos ali com uma rotina consistente, porque ela precisa estar vindo. São 3 vezes por semana que ela treina, 3 vezes por semana ela é fiel ali. Agora, eu dou um estímulo muito pesado, ela fica a semana inteira de cama. Não, não estou nem andando, toma remédio, onde ela se ela tomar um relaxante muscular, ela picou o treino, ela cortou todo o efeito anabólico daquele treino. Então, para que fazer isso? Para que querer mostrar um desempenho que profissional numa pessoa comum, que simplesmente ela precisa estar saudável? Então, nós temos que saber diferenciar um indivíduo do outro e não querer ficar mostrando essa competição de quem inventa mais e quem inventa menos, porque hoje nós estamos numa competição até com blogueiras fitness no internet. Tem pessoas que entram lá com o treino da fulaninha. Então, eles querem repetir movimentos. Isso já foi motivo de muita pauta para discussão, porque muitos acidentes acontecem dentro de academia, porque eles ficam inventando macaquice dentro de academia, porque a blogueira postou, porque o cara bombado postou e é bonito. Então, tudo isso prejudica muito um desenvolvimento realmente físico de um aluno, né? Então, a gente tem que entender que cada um é um, e o treinamento físico ele tem que te dar o quê? Tem que te dar esse pós-treino, um processo inflamatório natural, sim, onde eu posso construir novas células musculares, hipertrofia, qualidade de vida, evitar sarcopenia, mas eu tenho que ter vida, eu tenho que estar em movimento. Eu não sou só um indivíduo treinando na academia. Eu sou uma mãe, eu sou um marido, eu sou um empresário, eu sou um executivo, eu sou pai. Então eu tenho que ter outras funções também, né, Roberto? Então não é simplesmente jogar um monte de peso na pessoa e mandar ela agachar. Dani, obrigado. Obrigado mais uma vez por sua contribuição, pela sua sabedoria e conhecimento na área física e comportamental. Uma ótima semana e até uma próxima oportunidade, querido. Até quarta-feira. Um grande abraço.